Papo Direto agora conversa com a parnanguara Juliana Dutra, ela que está morando em Varsóvia, na Polônia. A gente vai direto já começar essa conversa, saber como é que está a situação. Juliana, fala um pouquinho até para o pessoal saber quem é você, onde você morava aqui em Paranaguá, teus familiares, continua com familiares aqui? Sim, sim. Bom, minha família mora no Jardim Guaraituba, na Vila São Vicente, então tudo ali na região. Tem minha tia, meus pais, meus tios, então a família toda está ali. Eu nasci em Curitiba, mas já bebê eu fui para Paranaguá e cresci e tal, só saí, fui para Curitiba para estudar, fazer faculdade. Na verdade, estudei na Fafipar antes, daí eu resolvi mudar de curso, fui para Curitiba e daí a vida aconteceu. Enfim, trabalhando e tal, trabalho na área de informática e conseguimos ver uma proposta de trabalho muito boa para vir para cá. A área de informática aqui está assim, a todo vapor e não tem mão de obra suficiente, né? Então eles começaram a trazer o pessoal de fora. E me diz, quando é que aconteceu aí essa proposta, essa possibilidade de ir para a Polônia? Há 4 anos atrás, nós nos mudamos, eu, marido, 3 filhos, só não trouxe cachorro porque deu dó. Então, veio todo mundo daquele jeito, no susto, mas a vontade, né, de conhecer um lugar diferente. E aqui que tem neve e tal, então aquela expectativa. Eu não tinha saído do Brasil antes, quer dizer, Paraguai só, mas não conta, né? Então, assim foi. Você está há 4 anos aí. Como é Sim. que foi essa situação da pandemia aí na Polônia? Como é que começou? Também foi mais ou menos no mesmo tempo aqui do Brasil, assim, né? Como na Europa, foi um pouquinho antes. Quando é que foi? Quando é que vocês começaram a perceber? E qual foi o sentimento, né, inicial aí com essa novidade, essa loucura? A gente não sabe nem definir direito o que é que esse vírus provocou na vida da gente. Sim, é um fato histórico, na verdade, né? A gente pode observar. Quando os primeiros casos começaram a acontecer, a gente, não, é coisa de asiático, coisa na Ásia. Aqui tem muito turista chinês, e eles já andam com aquela máscara e tal. Então, para a gente olhar aquelas pessoas de máscara é uma coisa doentia. O que essas pessoas estão fazendo, sabe? Então, quando começaram os primeiros casos, o primeiro foi em março, no Brasil acho que foi mais ou menos também, se eu não me engano. Isso. Então, assim, só que assim, quando começaram os primeiros casos na Europa, o pessoal aqui já ficou alerta, sabe? Quando aconteceu o primeiro caso, mas foi assim, Luciane, o primeiro caso aconteceu em dia 4 de março. No dia 12 de março, o governo já decretou, foi muito interessante, eu estava no trabalho quando vi o decreto, meu chefe chamou todo mundo na sala, quem tinha filhos, e falou, o governo decretou estado de emergência, de cuidado, enfim, decretou algumas medidas. Eles encontraram uma lei para encaixar onde os pais poderiam ficar em casa cuidando dos filhos, pais que tinham filhos abaixo de 8 anos, recebendo, então era como uma licença médica, porque não tem lei que preveja isso, mas foi muito interessante porque 10 dias depois o governo já tomou uma medida assertiva e um mês depois do primeiro caso, eles apresentaram o plano de 4 fases, então enquanto estavam esses países, fecha ou não fecha a fronteira, o que faz ou não faz, principalmente UK, né, que é a Inglaterra, que é bem próxima e tal, e era uma referência, a Alemanha também, então alguns países aqui ficaram, não vou fechar, e a União Europeia não se declarava. Um mês depois eles declararam, o plano é esse, se atingir tanto número de casos, vai fechar todos os estabelecimentos, e assim foi. Então, a população já não ficou naquela preocupação, naquele desespero, o que vai acontecer, porque o governo proveu assim, disse exatamente o que vai acontecer. Então, eu mesmo sendo estrangeira, eu fiquei um mês com os meus filhos, cuidando deles em casa, recebendo, porque era necessário. Os meus filhos começaram, eles estudam em escola pública aqui, os 3, falam polonês, eu não falo quase nada ainda, tiveram que aprender na raça e agora eles falam muito bem, e estudam em escola pública, e a escola pública começou a dar aula pelo Zoom, pelo computador. Para os pais que não tinham, eles começaram a providenciar quem tinha câmera, ou, enfim, tudo para facilitar, sabe? E com isso as crianças não perderam com isso as crianças não perderam as aulas. Hoje, como é que está a situação? São férias aqui de verão, e é muito interessante, porque o que aconteceu? Dentro da progressão dos casos, depois eles fecharam o país e tudo mais, então estabilizou a quantidade de casos. Você não tem aquela discrepância que de repente cresceu. Não, eles conseguiram estabilizar porque fecharam tudo. E dentro disso, quando eles viram que estabilizou, dentro daquele plano, começaram a abrir bar, restaurante, a pressão foi muito grande, né? Teve muita gente que quebrou também, enfim. E agora você anda na rua, é interessante, Luciane, porque
a gente fica ouvindo, esse novo normal, nunca mais vai ser o mesmo e tal. As primeiras vezes que sai na rua, realmente, parece alienígena, né? Porque você vai no mercado, tá todo mundo de máscara, teve aquele movimento que aí teve de todo mundo pro supermercado e compra um monte de papel higiênico, que a gente não sabe de onde veio essa informação. Mas Isso eu mesmo. tenho. Não deu certo. Em vários lugares, né? Foi a mesma coisa, meu Deus. Sim, um estoque imenso. Então, eu estava naquele estado e trabalhando de casa desde então. Quando começou a sair de casa, foi aquela coisa meio estranha, todo mundo se olhando, as pessoas tomando muita distância. E agora você já não sente isso. Fora, em ambiente aberto, é muito tranquilo. Eu saio com os meus filhos para andar de bicicleta e tal, quase todo dia. Mas, assim, dentro da regulação. Ambiente aberto, você tem que ficar a distanciamento social, 2 metros, e o pessoal fica mesmo. Ambientes fechados, você tem que usar máscara. Transporte público ainda tem limitações de capacidade, acho que é 50%, se eu não me engano, todo mundo de máscara. Eles incentivam as empresas e, de fato, todo mundo aderiu e não abriram ainda para trabalhar de casa. Eu trabalho num grande banco e eles decidiram assim que 15% dos funcionários, principalmente quem trabalha com cliente e tal, que poderia voltar, e também apresentando as medidas aí, sabe? Então, tem isso. Só que eles já preveem uma possível segunda onda. Então, eles veem que a gente está abrindo agora, mas o ministro da Saúde falou, acho que um mês atrás, assim, a Polônia já está preparada, porque dentro dos hospitais e tudo mais, se acontecer, a gente vai estar preparado, ainda buscando ajudar os países vizinhos. Me diz uma coisa, a questão, então, você já deu até uma geralzona do que é que está proibido, do que pode, do que não pode, quais são as formas, né, que o pessoal tem que cuidar. Você tem conversado com os teus familiares aqui em Paranaguá? Como é que você vem mantendo esse contato e como é que você está percebendo também a situação deles aqui? Ai, desculpe. Não, imagina. É desesperador. Minha mãe tem um problema no coração. Então, para ela, o sentimento assim, se ela pegar, é provável que ela vá morrer, entende? E no final de semana, acho que ela pegou alguma gripe, alguma virose, e então ela começou a ter os sintomas, e foi um desespero na família. Meu Deus, ela tá, na hora já chamou o médico, fizeram o teste, então o plano de saúde que ela tem, eles foram legais, assim, sabe, responderam bem, porque tem gente que não consegue ser testado, né, e foi um alívio, assim, quando, tipo, parece que nasceu de novo, quando disse assim, não é, e a gente, não, tá, o quê? Ela continua doente, mas parecia que era uma sentença de morte, mas pra gente, assim, nessa situação onde minha mãe tem o problema do coração, então, minha mãe passou por isso, eu tenho uma prima que é daí de Paranaguá, agora ela mora fora, que tá com Covid, tem um primo que não testaram ele fala assim, provavelmente você tá, deram um atestado e se for, se não se recuperar em casa, enfim, se ficar pior, volta no hospital. Então, sim, tem família, meus pais estão aí, minha mãe com essa doença e a gente acompanha, a gente até brinca que a nossa casa é como se fosse embaixada, porque é um pedaço do Brasil, somos todos brasileiros e, por exemplo, eu vejo jornal, eu não vejo muito jornal dali, mas eu vejo daí para saber o que está acontecendo aí, sabe, com o nosso país. Então, é muito delicado, é muito triste e ver e esse sentimento que eu não posso fazer nada. E como é que tá com as crianças, assim, eles têm mantido, daí eles acabam tendo contato também virtual com os avós, você sente que pelo menos supre um pouco a falta, porque a gente sabe, assim, por mais que seja difícil a questão virtual, mas algumas pessoas já imaginam, né, se fosse há 20 anos atrás, a gente sabe que a gente não teria essa condição, né? Essa possibilidade de conversar, de matar os saudades, de pelo menos olhar para o outro, mandar um beijo, seria bem diferente. A gente tem que dar graças a Deus que ainda tem hoje essa situação, por mais que ela não seja a mais confortável que a gente gostaria que fosse. Como é que está sendo para as crianças? Me fala. Então, mas se você leva em consideração, a gente já mora aqui há 4 anos, então a gente já teve que se adaptar com essa comunicação à distância. Isso. Então é praticamente manter, mas eles vão conversar com as avós, por exemplo, falou com minha mãe ontem: oi, vovó, tá tudo bem? Não tem coronavírus, né? Então eles sabem da criticidade, não quanto crítico para não assustá-los, mas a gente usa esses meios de comunicação, mas já faz parte da rotina, acho que quem mora fora tem que se adaptar a isso, né? E é verdade. Acontece. Essa questão, você estava falando do uso de máscara, em ambientes abertos, ainda é possível você não usar. Anda normal. Em ambientes fechados, é obrigatório. E o pessoal, eles colaboram
existe uma colaboração, digo, daí do polonês mesmo, existe uma colaboração, uma participação, um entendimento das regras com relação ao coronavírus? Absolutamente, sim. Muito. No começo você via as pessoas, eles colocavam máscara e andavam assim, tipo, numa situação de guerra. Tem uma amiga minha que mora numa outra cidade e ela saiu com os filhos no quintal de trás e eles tiraram a máscara. Isso mais no começo, quando ficou meio crítico. E daí teve algumas pessoas que foram hostis com ela, falaram assim, nossa, quer matar todo mundo, que mãe irresponsável e tal. E assim, não era para tanto, mas para sentir assim como o povo já estava. Então, sim, eles seguiram muito bem. Hoje em dia tem, mesmo lugar aberto, você vê algumas pessoas com máscara, mas eles acatam porque sabem o que é melhor. E aqui é um país que tem muitos idosos. Então, a pessoa fica com aquele cuidado. Poxa, minha vovozinha ali. Tipo, não, por mais que a pessoa sinta, não é comigo, porque tem essa lenda também que as pessoas mais jovens não morrem. Mas eles, daí, por mais que você não tenha preocupação com você, mas você quer lutar pelo outro que você ama, né? Então, nesse caso, sim, eles são bem... Eles acatam, respeitam, e isso é muito bom, né? Você conhece outros brasileiros aí? Teve contato já com alguns outros brasileiros? Sim, sim. A tecnologia é fantástica, Luciane, porque quando você chega, tem grupo de Facebook para cada cidade, para cada país. Tem brasileiros na Polônia, só de mulheres e tal, a gente já fez encontros. Então, sim, tem bastante. Eu não tenho conversado muito com eles mesmo. Até pela rotina, né? Filho, trabalhar em casa, você tá ali numa reunião, daqui a pouco você vem, você faz o almoço, depois volta. Então, fica dentro disso, mas Estive sim. conversando, inclusive, com psicólogos, e uma das perguntas que eu acabei fazendo foi essa questão do home office. Eu mesma fiquei um tempo, confesso que detestei, não me Sério? adaptei, porque eu acho assim, você tem mais alguma coisa, e de repente aquele tempo, quem sabe até faltou um pouquinho de disciplina e organização. Não, eu vou acordar, então de tal horário a tal horário eu vou ficar aqui e acabou. E não, e eu acabava meio que misturando, e talvez por isso a experiência não tenha sido tão boa. Como é que está sendo para você o home office? Olha, é complicado. No começo, como eu disse, agora apenas estou em férias, mas antes era assim, 3 crianças, cada um num dispositivo em aula, e eles falam muito alto, que falam gritando, porque eles acham que a pessoa está à distância, tem que gritar. E eu trabalho, a gente arrumou uma mesa grande, trabalhei e meu marido do lado. E daí, se está todo mundo em reunião, cada um sai fugindo. Teve vezes que eu fui atender a ligação, tive que ir para o banheiro, fui lá fora, porque era todo mundo falando. Tem vezes, exatamente o que você disse, da organização, de sair, levantar, e deixa eu ver lá que reunião que eu tenho hoje, o que vai acontecer hoje. Quando você vê, você trabalhando de camisola, sabe? Mas, sim, busquei organizar. Aqui muitas empresas já têm, principalmente na área de informática, né? Então, já era uma coisa que eu tinha, às vezes, 2 vezes por semana, então já tinha meio ambiente, o computador num lugar apropriado para se sentar e tal. Mas essa mudança de que agora estou no trabalho, levantei da cadeira, estou em casa, é muito difícil. E como você disse, essa questão de, por exemplo, ir ao trabalho, é como se o caminho para o trabalho, por mais curto que seja, já preparando a sua mente para aquilo, sabe? Então, eu, é complicado. Eu vejo muita vantagem, mas tem as desvantagens. Mas o que eu vejo, assim, por mais que eu conscientemente não sinta falta, eu sei que é necessário para o ser humano essa questão social. Então, pode ser que eu superficialmente não veja, mas ali dentro, no teu subconsciente, você precisa ver outras pessoas, e isso é doentio. Então, assim, eu amava muito meu marido antes desse negócio, agora já ver ele, às vezes já cansei, porque é todo dia, né? É o que o Toda pessoal hora. fala, a hiperexposição, a hiperpresença, tudo isso acaba, de certa forma, mexendo com a cabeça da gente. Nosso bloco aqui é breve, mas a gente conseguiu dar um apanhado geral mesmo, entender um pouquinho do que você está vivendo aí, as experiências, inclusive as similaridades, né? Porque tem muita gente que às vezes pensa, porque está lá do outro lado, está na Europa, e de repente as situações praticamente são as mesmas, né? Home office, máscara, os cuidados de lavar a mão, de higienização, de vai num lugar, vai no supermercado, enfim, todos os cuidados acabam sendo o mesmo, não importa o lugar que você está no mundo hoje em dia. E aí eu Sim. gostaria, com isso, assim, que você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal, inclusive, que vai acompanhar a nossa entrevista, e para poder até falar, né, como é que está sendo a tua experiência aí nesse momento, porque uma coisa é você estar esses 4 anos na Polônia, a outra são esses últimos meses nessa pandemia que realmente são totalmente diferentes para todos nós.
Sim. O que eu diria para as pessoas é ser gentis, amar uns aos outros, sabe? Tem aquela vozinha, aquela tiazinha que você nunca fala, que você, não, nunca fala, liga, vai visitar, é melhor não, mas liga e tal. Todo mundo tem telefone no celular, entende? Para eles se sentirem cuidados. As pessoas estão se sentindo muito sozinhas, porque elas não podem sair, elas não podem se encontrar. Então, eu diria isso, é mais essa questão do carinho e se cuide. Não, não é assim, não é que dizer que não é nada. Sim, tá matando pessoas, sim. Não, é uma coisa triste. É, e você gostaria que tivesse isso na sua família? Essa é a pergunta que eu faço. Por mais eu não tenho minha família aqui, então, mesmo assim, eu não vou me expor, porque eu me ponho no lugar dessas pessoas, eu não gostaria que fosse na minha família. Então, às vezes, você pode ser um foco, você acha, não vai ter problema, mas você está transmitindo para outra pessoa, indiretamente você pode ser culpado pela morte de outra pessoa. Então, acho que ter essa consciência da vida do outro e ter esse amor, esse cuidado por pessoas que provavelmente estão sozinhas ali, se sentindo solitárias. Como você disse, psicologicamente, mexer muito é muito difícil. Então, você falar com alguém pode te ajudar, mas principalmente pensar no outro, sabe? Desse carinho de pensar que a pessoa pode estar sozinha. Então lembra, olha na tua agenda lá e vê quem está sozinho. Apesar, não, eu vi uma história um monte de gente ligando e acessando os ex-namorados, porque dessa solidão queria ali, passando essa lista, vê as tiazinhas, as pessoas da família, sua lista, a pessoa que você não fala há muito tempo e liga, para saber como é que você está. Porque essa pessoa pode estar se sentindo sozinha e você pode fazer diferença para ela nesse momento. Ótima ideia. Eu deixo mensagem, todo mundo que eu entrevisto, eu peço no final, né? Deixa uma mensagem e tal. E cada um vem com uma perspectiva diferente. E muito bacana isso, porque só agrega mesmo. E falar, lembrar disso, né? Dá uma passada na agenda lá, dá uma olhadinha num amigo, numa colega de faculdade, de repente, realmente numa tia, numa prima, faz tempo que não conversa, de repente fazer essa ligação vai fazer tão bem, tanto para a gente quanto para a pessoa que vai ganhar, né, praticamente um presente, às vezes, e a gente nem imagina. Juliana, muito obrigada por você participar aqui do Papo Direto, obrigada por ter aceito aí o convite para poder tirar um tempinho, a gente poder falar, conversar, saber como é que está a situação aí em Varsóvia. Mais uma vez, realmente vale muito, muito essa ajuda, esse retorno que as pessoas têm dado aqui e participar do Papo Direto, que tem sido um registro também importante nesse momento tão delicado que o mundo vive, que é a questão da pandemia. Valeu mesmo, Ju. Tudo de bom aí para você, para toda a tua família, tá? E precisando, a gente está aqui também, pode acionar o Zoom, já conversamos agora no WhatsApp também, já temos o contato. Valeu mesmo, tá? Muito obrigada. Eu acho que o seu programa agrega muito valor para a gente entender que todo mundo longe, você é todo mundo ser humano, todo mundo está sofrendo as mesmas coisas. O pavor, o medo, o alívio quando você pode sair, o medo do home office com a criança gritando do lado. Então, eu achei muito válido e muito obrigada. É um prazer mesmo. Valeu mesmo. Papo Direto de hoje conversou com Cris Nunes, direto de Nagoya, no Japão, e com a Juliana Dutra, direto de Varsóvia, na Polônia. Eles trouxeram aí o que a gente pode perceber, essas similaridades, né? Que realmente está todo mundo no mesmo barco, precisando tomar cuidado, precisando continuar com as atitudes de higiene pessoal, né? Lavar as mãos, passar álcool em gel, usar máscara e manter o distanciamento social, porque são dessas formas, dessas maneiras, que nós vamos conseguir, então, evitar realmente a contaminação pelo coronavírus. Papo Direto fica aqui e eu te aguardo na próxima com muito mais informação. Até lá!